Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Hoje no Café com Sami, eu recebo uma médica bonita, competente, e você vai adorar essa entrevista, porque vai tirar dúvida de muitas famílias. Porque quase toda família tem uma pessoa idosa em casa, às vezes nem é tão idosa, às vezes está naquela faixa que o povo chama coroa, mas já tem problema de ouvido, problema de zumbido, não é? E eu converso hoje com a doutora Lívia Noleto. Olá, prazer. Doutora Lívia Noleto. Eu que agradeço o convite. Prazer em recebê-la aqui, viu? Vamos começar pelo zumbido, porque tem gente que diz, tem uma abelha no meu ouvido, o tempo todo está dando zumbido. Eu joguei futebol muito tempo com um amigo meu que ele tinha um zumbido, agora ele cabeceava bem, viu? Na hora da cabeçada era certeira. Seu ouvido tinha um zumbido no ouvido. Tem gente que usa aparelho, tem gente que faz dieta, porque diz que certos líquidos e comidas de coloração escura fariam mal, não sei se fazem, vou perguntar à doutora Lívia Noleto. Tem muita gente com zumbido, doutora? Sim, o que se acredita, de acordo com a OMS, que 15% da população mundial tem zumbido. E essa taxa ela aumenta quando você fala para pessoas acima de 60 anos, vai acima de 30%. Então, a grande população tem zumbido. Quer dizer, 15% da população do mundo tem zumbido e acima dos 60 anos chega a 30% percentual. Isso. O que é que causa isso, doutora? Então, o zumbido é um sintoma. Então, ele é um sintoma de várias doenças. E muitas vezes o paciente tem mais de uma causa para ter zumbido. Labirintite causa isso? Pode. A causa mais comum de zumbido é a perca auditiva. Por isso que é tão comum. Então, a pessoa passa a ouvir menos. Todo mundo vai envelhecer e a audição vai diminuir. Isso é comum. Só que algumas pessoas se expõem mais ao barulho, usam medicação. Quer dizer que se expor ao barulho é coisa ruim. É péssimo. Ficar perto de som muito alto, caixa de som. Ainda mais a gente que está chegando perto do carnaval, que vai ter muito barulho. Então, é muito comum, às vezes, depois de uma festa, você sai e fica aquele zumbidinho. Isso, cronicamente, vai causar um zumbido realmente. Então, esse zumbido não tem cura, não, é? Tem. Alguns têm, outros melhoram. Então, assim, aquela história e uns não ficam bons. Não, assim, muitas vezes a gente não consegue curar, mas a gente consegue melhorar o zumbido. Então, lembrando que como o zumbido ele é multifatorial, então, por exemplo, se o zumbido é devido a uma perca auditiva, quando a gente coloca um aparelho, melhora. Se o zumbido é causado por uma medicação, a gente retira aquela medicação. Uma causa que é muito comum de zumbido, alterações de taxa, por exemplo, glicemia, colesterol, pode causar zumbido. Ah, também é? Também é causa Olha, colesterol alto, Sim. glicemia, o açúcar muito forte também pode causar isso. Sim, outra causa comum. Quer dizer que o diabético tem tendência. O diabético, às vezes, o diabético ele sabe que a glicose dele aumentou quando o zumbido dele aumentou. Então, tem uma relação bem íntima. Uma outra causa muito comum de zumbido, a gente fala de disfunção da articulação temporomandibular, que é aqui do dente. Então, aquele paciente, às vezes, tem mania de ranger os dentes, bruxismo. Ou a pessoa não tem a carta dentária, então, ele não cuida dos dentes. Esse desgaste causa zumbido também. Ô, doutora Lívia, e tem gente que, quando está mastigando, esse movimento do osso, a pessoa, ela fica ouvindo, né? Isso, é muito comum, é um zumbido, assim, e o que a gente sabe, assim, não é só o zumbido quando você mastiga, isso, com o tempo, ele fica um zumbido crônico, não só um zumbido no momento de mastigar. Ele passa a ouvir toda hora. Então, passa a ouvir toda hora, por exemplo, alterações cervicais, pescoço também, às vezes a pessoa tem um problema na cervical, causa zumbido. Tem gente que quando mexe com o pescoço dá uns estalos. Isso, então são causas que a gente consegue tratar. Quando a gente não consegue tratar, a gente tenta pelo menos melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Agora, tem algum... Parece que eu li não sei aonde que estão vendendo um aparelho que bota no ouvido quando a pessoa tem zumbido. Funciona. Então, assim, a gente investiga o paciente, tira essas causas, alterações hormonais, alterações de glicose, tá tudo normal. Então, realmente, ele só tem uma perca auditiva. Então, quando ele coloca o aparelho, aquele zumbido, ele diminui. Então, o som ambiente vai fazer com que o zumbido não apareça mais, entendeu? E uma outra coisa que você pode fazer também é ter um aparelho auditivo com um gerador de som.
ele vai gerar um outro sonzinho. Por exemplo, o som do ventilador. Quando a gente está aqui, a gente não presta atenção que tem um ventilador ligado. Quando som do ar-condicionado. Isso, do ar-condicionado. Então, aquele aparelho ele gera um outro som que você para de perceber o zumbido. Então, ele é cientificamente comprovado que melhora. Ô, doutora Lívia Noleto, todo mundo escuta mais por um ouvido do que pelo outro, ou todo mundo, o correto seria ouvir igual os dois ouvidos? Então, o correto é escutar igual para os dois ouvidos. Então, igual eu falo, não é normal, mas é comum você ter uma audição melhor do que a outra. É muito comum também você ver alterações auditivas, por exemplo, quem dirige, por exemplo, o caminhoneiro. Ele tem uma perca auditiva muito maior do lado da janela. Do lado que está para fora. Por exemplo, radialistas que trabalham com som. Às vezes o som eu fica do trabalhei lado a vida toda com caixa de som bem alto no estúdio. Isso, igrejas, às vezes a pessoa é pastor, aí o som fica bem perto. Então, é comum ele perder para aquele lado que quer dizer que os fica mais músicos, os exposto. componentes de conjuntos musicais, orquestras, que trabalham perto da caixa de som, essas pessoas tendem a ter uma perda auditiva. Isso, muito maior do que a população em geral. Entendeu? Eu fiz um exame há alguns anos com o Dr. Isaac Kaufmann e ele fez um teste e ele disse que eu escuto mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. E realmente, a vida toda como radialista, trabalhei com a caixa de som do estúdio, mandando o som para o meu ouvido direito. Isso, mas sempre tem que ser investigado. Então, assim, perdas assimétricas, por mais que a gente encontre, seja comum, tem que ser investigado. Então, depois que você investiga, e é importante você sempre fazer um exame de imagem, para excluir qualquer coisa na cabeça, no ouvido. Não é nada, então aí você vê para causas básicas. Por exemplo, a exposição ao som, a sua sensibilidade ser maior, então, mas tem que ser investigado. Quer dizer que o zumbido no ouvido pode também ser uma advertência sobre algum outro problema de saúde? Sim, então o zumbido, ele é apenas um sintoma de diversas doenças, é isso que eu sempre falo. Então, às vezes, até um problema de coração. Pode ser, por exemplo, o problema manifestar através do zumbido. Então, o zumbido é sempre um sintoma, nunca a doença em si. Deve-se, então, ao médico especialista. E lembrar uma causa otorrinolaringologista. E uma causa muito comum de zumbido também são as doenças do labirinto, né? Labirinto. Que o pessoal chama de labirintite, que é um termo errado. Depois a gente conversa disso, mas são doenças do labirinto. É o que dá tontura. Isso. Desequilíbrio. Isso, é uma causa muito comum. Então, é muito comum o paciente cursar com tontura, perda auditiva e zumbido. Então, sempre tem que ser investigado. Labirintite, o pessoal chama, estou com labirintite, né? Assim, a gente fez uma campanha o ano passado, o ano retrasado, para a gente tentar tirar esse termo labirintite. Porque quando você fala... Qual seria o termo correto? Então, são labirintopatias... Labirintopatia, não é todo mundo que diz, não, viu? Ou doenças do labirinto. Porque labirintite é uma causa... Porque o labirinto existe, está aqui dentro, não é? Isso. Labirintite é infecção. Então, a maioria das pessoas não tem uma infecção no ouvido. Ela tem outras causas que estão causando tonturas. A gente tem realmente a doença labirintite, que é quando você tem uma infecção por vírus, bactéria, e aí você tem aquela tontura, tem perda auditiva, mas assim, está entre as 10 causas mais comuns de doenças do labirinto. Tem gente que diz assim, eu tenho problema de labirintite, eu ando meio alesado ou alesada. E aí vai no médico e às vezes o médico proíbe tudo que tem coloração escura. O que é isso, doutora? Assim, o que acontece? Então, tem causas do labirinto que o paciente tem perda da função do labirinto de um lado. Então, a gente tem dois labirintos, né? O direito e o esquerdo. Se um para de funcionar, você fica usando só, por exemplo, se o esquerdo para de funcionar, eu fico só usando o lado direito. Então, esse lado direito, ele fica dando esse sinal para a cabeça que ele está rodando. Então, quando eu faço uso de estimulantes como café, refrigerante, chocolate, chá preto, essa assimetria de função, Coca-Cola, ela aparece. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. A maioria das doenças do labirinto não é dessa forma. Não é. A maioria das pessoas não tem nem necessidade de fazer dieta. Então, eu fico com muita pena quando chega um paciente e fala, Lívia, 30 anos eu não tomo café, refrigerante, chocolate, e você vê que eu não precisava daquilo. Chocolate também é proibido. É tudo que estimula. Então, mas tem que ser investigado. Porque a principal causa de doença do labirinto são os cristalzinhos. Não sei se você já ouviu falar. São os cristalzinhos que tem dentro do labirinto, chama vertigem. Posicional paroxística benigna, uns cristalzinhos. E nesse caso, não precisa nem remédio, não precisa fazer dieta, e o tratamento é feito no consultório com o paciente, naquele momento. Então, muita gente não sabe disso que a doutora Lívia então, é aquele tá paciente que é muito comum. Lívia, eu acordei, senti tudo rodando. Quando eu viro para determinado lado, roda.
Quando eu olho para cima, roda. Quando eu abaixo. Então, isso não é labirintite. E nesses casos, não adianta remédio. Olha, muita gente toma um tal de labirim e muita gente toma, eu gosto de falar tudo que o público gosta, toma Sturgeon. Isso. Eu soube que esse Sturgeon foi proibido nos Estados Unidos. Na verdade, assim, o Sturgeon é a sinalizina, né? Que é a Vertix, a flarizina. Então, assim, ele realmente é uma medicação forte, mas ele não é indicado a longo prazo. Por quê? É muito comum o paciente evoluir com Parkinson, tremores, piora de uma depressão, glicemia descontrolada e o pior para as mulheres, engorda e muito. O Sturgeon engorda, E viu? muito. Vocês estão vendo? Então, assim, então a maioria das pessoas chegam tomando esse remédio sem a mínima necessidade. Deixa eu ir para o intervalo, você me aguarda. Eu estou com a doutora Lívia Noleto. Ela é otorrinolaringologista, especialista em zumbido no ouvido, especialista em perda de audição. Se você está ouvindo menos, tem como recuperar, passar a ouvir normalmente. É procurar um especialista. Eu volto já, uma tardoria para você. Samia Buana, este é um programa feito pra você. Samia Buana, ele é seu amigo pra valer. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Samia Buana, este é um programa feito pra você. Samia Buana, ele é seu amigo pra valer. Hoje o assunto tá bom, né, para você. Estou com a otorrinolaringologista, doutora Lívia Noleto. Ela está falando sobre zumbido no ouvido e pessoas que escutam mal. Doutora Lívia,
Tem muita gente que usa aparelho e tem muita gente que não gosta de usar porque diz que faz muita zoada. O aparelho corrige a audição fraca? Então, a perda auditiva, ela deve ser tratada desde uma perda leve. Então, você vê, se eu usar óculos, se eu sou cego para usar óculos, não. Se eu tenho uma perca e usar óculos. Então, tem muito mais um preconceito do brasileiro em usar aparelho do que usar um óculos. Então, o que acontece? A pessoa quer ficar surda para tentar colocar o aparelho. Silvio Santos, por exemplo, eu acho que ele está moco. Pode ser. Porque tudo que fala com ele, Pode o ser. que é? Não escutei direito. Pode ser. Aí outro dia uma menina do programa dele no domingo disse, tá moco? Pode ser. E tem que usar o aparelho. Por quê? Porque quando não usa, passa muito tempo, a pessoa demora muito a usar, não adianta. Quem conhece aquela pessoa que botou o aparelho e não adianta de nada? Por quê? Porque quando a gente não escuta por aqui, a gente escuta aqui. Então, aqui só capta o som. Quem reconhece a fala, quem vai falar, olha, Lívia falou casa, é aqui, é a cabeça. O cérebro. O cérebro. Então, se você deixar muito tempo de escutar, isso aqui atrofia. Aí não adianta colocar aparelho. Ômega 3 ajuda, porque eu tenho uma amiga minha que começou a tomar ômega 3, toma 3.000 gramas por dia, 3 cápsulas, e ela disse que começou a melhorar. Assim, não é comprovado cientificamente, isso é muito mais uma cultura Pode ser um popular. caso isolado, né? Pode ser um caso isolado. O que a gente sabe é, perdas auditivas, hoje em dia, desde leve, é importante que protetize, até porque, lembra, quando a gente não estimula, a gente atrofia. Então, tem muitos casos associados de piora da perda auditiva e o quê? Demência. A pessoa não cuidou Demência. também. E entre elas, o Alzheimer. Então, tem vários estudos mostrando. Aqueles que não escutam bem desenvolvem muito mais Alzheimer. Por quê? Porque você não vai ter uma memória auditiva. Se você não escuta, como é que você vai estimular a cabeça? Não guarda, né? Então, toda pessoa memoriza. acima dos 60 anos tem que fazer audiometria anual para acompanhar a perca. Real, Anual, acima dos 60 não, como é o anos. nome do exame? Audiometria. Audiometria, para saber se você escuta bem. Isso, perfeito. Como diz no interior, as duas oiças. Isso. Por quê? A senhora deve ter paciente do interior que chega lá e fala, eu estou com a oiça que não escuto bem, né? É comum, mas a gente acaba entendendo. E tem gente que diz assim, eu não ouvo bem ou eu não ouvo bem. É comum, mas aí a gente pede o exame e avalia dessa forma. E é importante, porque você vai acompanhando, e assim que começar a perda, você já protetiza, você consegue pelo menos estabilizar aquela perca, não faz com que ela piore. Agora o zumbido também tem cura. Tem. Quando não cura, melhora. Por exemplo, esse paciente que tem perda auditiva e tem zumbido, a partir do momento que você coloca o aparelho, aquele zumbido diminui ou até some. Então, por isso que é importante. Ô, doutora, zumbido no ouvido e escutar menos, vai ficando moco, no interior diz moco, né? Não é surdo, não. Está perdendo a audição, fulano está ficando moco. Isso tem a ver com a idade, ou é mais na idade, mas tem gente jovem que também Então, reclama. é muito mais comum nas pessoas mais velhas, principalmente acima dos 60 anos. Os mais idosos. Mas eu tenho crianças, adolescentes, então, crianças, às vezes, com dificuldade auditiva, dificuldade na escola. Eu tive uma criança que achavam que ela era autista, e ela não era autista. A criança não escutava. Então, assim, a criança ela foi descoberta essa perca auditiva com 12 anos. Imagina essa criança, até então ela era chamada de autista. Então, criança tem que ser investigada. Adolescentes que usam muito fone de ouvido. Hoje em dia a gente tem uma geração que usa muito fone. A senhora está entrando num assunto que eu vou abordar já. Hoje moda é o fone do ouvido. Isso. Isso não causa algum prejuízo? Muito. Então, a gente vai ter uma geração com a perca auditiva muito mais avançada e com zumbido. Hoje em dia tem aquelas festas que é só som alto. Não é só o som com fone de ouvido, é o som alto, O som alto em si. Então, a gente bota assim, por exemplo, 80 decibéis. O que é 80 decibéis? Se você sair numa avenida, na Agamenon, aquele barulho é 80 decibéis já. Se você ficar 8 horas exposto, já causa perca auditiva, entendeu? Então, é ruim. A gente tem que tentar proteger o nosso ouvido. O fone do celular, né? Sim, a pessoa às vezes só usa o fone o dia inteiro. Você vê que a pessoa está com fone. Então, aquela agressão é muito mais intensa que você usar o fone aqui. Por exemplo, quanto mais perto do ouvido, mais o fone for inserido, maior a agressão. Então, por exemplo, o fone de ouvido. Qual que é o melhor fone? Aquele tipo concha. Aqueles que tem que são macios. Isso, porque quanto mais inserido o fone, maior a agressão. Aquele pequenininho que enfia no ouvido, aquele é o pior. Ele é péssimo. Aquilo, ainda mais se o volume estiver alto, né? Estiver alto. Então, Me diga uma coisa, cera no ouvido diminui a audição? diminui, temporariamente diminui. Assim que limpa, fica bom. Eu vou contar um detalhe aqui.
O médico me disse, doutor, o meu otorrino, ele me disse que eu fabrico muita cera. Tem isso, tem gente que fabrica mais cera do que é muito outras. mais comum em homens, né? Assim, porque tem uma, por quê? Porque a cera, ela é a produção da sudorese, então o suor, mais resto de células. Então, se você tem uma sudorese maior, se você tem uma pele mais oleosa, a chance de ter cera é maior. Ô, doutora, e por que doutor Racine Cerqueira, meu amigo querido, grande violonista, mas também um grande otorrino, doutor Racine faz lavagem toda vez que eu vou lá no meu ouvido com aquele negócio, uma zoada, e fica água lá dentro do ouvido. E por que a gente tem que ter cuidado com a água no ouvido e quando faz aquela lavagem não tem? Não, mas a água vai e sai. Você vê que ele coloca uma cubazinha. Uma cuba então, a embaixo, partir do momento que ele Aí bota. vem a cera isso, toda. ele bota aquela força, a água sai como um todo. Então, ele está limpando o seu ouvido, é diferente. Essa água que a gente pede para tomar cuidado, e a água que ele coloca é uma água limpa. Então, uma água fervida, isso, inclusive. isso. A água que a gente E pede para tomar depois cuidado. desinfeta com álcool absoluto. Isso aí é diferente. A gente tem que tomar cuidado da água da piscina, do mar. Então, essa água Porque é a uma água água. da piscina tem cloro, né? E xixi que as pessoas às E vezes o fazem xixi nela. de criança, pessoas que têm coceira, têm parasitose nas regiões íntimas. Isso vai pro ouvido. Então, e esse cuidado a gente tem que tomar. Então a pessoa pode fazer lavagem de ouvido em casa, por exemplo, com uma tomada, Uma seringa, uma o seringa. ideal é que não seja feito. Por quê? Porque ela pode perfurar o ouvido. Apesar de ter países na Europa, por exemplo, que você chega no otorrino, ele te manda embora com a seringuinha. Mas ideal que seja feito por médico mesmo. Por quê? Para não fazer uma perfuração, para não machucar, tem que ter a temperatura certa, para não queimar o ouvido, não perfurar. Porque tem casos de perfuração do ouvido por lavagem. Ah, precisa ter cuidado. Né? E assim, é importante que se lave. Cutucar o ouvido com palito de fósforo, que é Péssimo. muito comum por aí. Viu? Péssimo. E Talvez na sua casa tenha alguém que faça isso. o uso do cotonete, qualquer coisa, é péssimo. O cotonete também empurra a cera para dentro. Péssimo. Como é que você limpa o ouvido? Durante o banho, com o dedo mindinho, vai colocar Né? aqui. E quando tem unha de mulher, então melhor, Isso. porque puxa, né? Verdade. Dá uma limpada. Depois, quando sair o dedo tá limpo, gente. Depois que sair do banho, passa a toalhinha, seca e tá limpinho. Se encher, tá entupido, aí vai no otorrino para ele avaliar e fazer a limpeza certa. Tá vendo aí? Quem dá a lavagem no meu ouvido é o doutor Racine. Muito bem, graças a Deus, porque mesmo eu atendi ontem um paciente que é do interior, que quem lavou foi o farmacêutico, que antigamente era comum, né? Então, assim, ainda bem que foi um médico otorrino. Que bom. Agora, tomando banho, entra o shampoo ou o sabão. Faz mal? Geralmente, assim, esse shampoo, esse não é assim, não é comum você entrar, a não ser que você pega o dedinho e coloque lá dentro, né? Mas assim, se sentir que tá dentro, pega o dedinho mesmo molhado durante o chuveiro e limpa, porque é ruim ficar o sabão, porque pode dar uma coceirinha, dar uma pequena alergia. Então, ele é ruim por causa disso. Muito bem. Nariz entupido, com frequência. Chama rinite, né? Não é tanto minha área de atuação, porque eu Não. faço muito mais tonturas, Mas a senhora zumbido. também cuida do nariz. Não faço mais tanto. Não, só faz não, mais- faz só a parte de tontura, zumbido e perda auditiva. Mas Porque é uma reclamação de muita gente. isso, né? mas falando o nariz, mas tem uma relação, às vezes, com a minha área. Tem a ver com o Porque ouvido, a gente tem que né? lembrar que quem ventila o ouvido é o nariz. Então, muitas vezes, o nariz entupido, ele causa uma perca auditiva, dá uma sensação de tem perca. uma ligação aqui. Então, às vezes, sinusites, rinites, os pacientes escutam menos. Então, por isso que, independente disso, eu avalio o nariz, a garganta, por quê? Porque, às vezes, o paciente tem uma secreção, uma sinusite mal tratada, a secreção vai para o ouvido. Então, muito comum, por exemplo, a pessoa que viaja de avião gripada. Sim. Aí quando o voo chega, a pessoa está surda e o ouvido está entupido. Isso. Tem gente que faz assim, balança bem muito, aí ele abre, né? E às vezes tem que tomar cuidado, porque isso pode até perfurar a membrana timpânica e causar uma lesão séria, com Por perca que auditiva. entope o ouvido? Porque a secreção, quando o avião vai descendo, a secreção ela tem que ir para algum lugar, ela está aqui. Quem tem sinusite, então, E está é exposto péssima. a isso. Aí a secreção tem um canalzinho que liga o nariz ao ouvido. Esse canalzinho abre, a secreção vem para cá. Então fica aquela sensação de estampado. Então fica com dor. A pressão ela vai aumentando. Então essa sensação de dor dá na face, Em avião, no ouvido. eu percebo quando chega, que vai a pessoa começar a descer da aeronave, é muita gente fazendo assim.
Dê força no O ouvido. ideal é você nunca viajar gripado. Mas já que você vai viajar, uma urgência, lembrar de mastigar chiclete, balinha, tentar beber água durante a subida e a aterrissagem. Para melhorar um pouquinho O essa... chiclete melhora um pouco. Melhor, porque ele abre esse canalzinho para ajudar a secreção não ficar indo no ouvido. O doutor auxilia. Laí Ribeiro disse que quando você mastigar chiclete, se você for diabético, mesmo que não tenha açúcar, só em você começar a sentir o sabor doce, as pupilas gustativas da língua avisam para o cérebro, vem açúcar aí. Aí o açúcar avisa para o pâncreas, prepare insulina. É verdade. Mas a gente vai deixar o chiclete só nesses momentos. Só para esses momentos especiais. Só nesses momentos, isso. Tem gente que bota álcool no ouvido, pinga álcool, é perigoso, né? Não é legal, porque o álcool acaba ressecando a membrana timpânica e acaba, às vezes, até machucando. Então, assim, é ideal, quando eu passar o álcool, após uma limpeza de ouvido pelo médico, otorrino. Agora, às vezes as pessoas têm hábitos de vai na piscina, passa álcool. O ideal é não usar, porque pode ressecar a membrana timpânica, que é a membrana que a gente tem aqui dentro do ouvido, e acabar lesionando ela. Vá num otorrino, e se cuide, porque você não é médico e você, às vezes, está ganhando uma complicação mais adiante. Cuide dos ouvidos, viu? Perfeito. Doutora Lívia Noleto, tem consultório onde, doutora? Eu tenho um consultório no Rio Mar Trade Center. No Rio Mar Trade Center. Isso. E tem planos de saúde, né? Tem. E atendo também no IMIP pelo SUS, né? Pronto, então, se você precisa, vá a uma otorrino, viu? Isso. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, que agradeço a oportunidade. Quero tê-lo aqui em outros programas. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostou do programa? Todo dia tem um programa novo aqui para você no Café com Samir. Recomende às pessoas que você gosta, né? Aos amigos, colegas, parentes. Uma ternurinha para você. E amanhã tem outro programa novo aqui para você assistir. Samia Buana, este é um programa feito pra você. Samia Buana, ele é seu amigo pra valer. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual.
ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi Office Escritório Virtual.